Bom, nesse vídeo a gente vai esclarecer uma dúvida muito comum do pessoal, que é o seguinte: se o objetivo ganhar massa muscular, ter hipertrofia, eu preciso necessariamente ter proteína em todas as refeições do meu dia? Todas as refeições precisam necessariamente ter uma fonte de proteína se o meu objetivo é hipertrofia? Então, antes de começar o vídeo, eu já adianto que não precisa ter proteína em todas as refeições para otimizar ao máximo a hipertrofia, ponto final, tá? Porém, tem vários pontos que a gente precisa entender, tem vários pontos que a gente precisa focar para realmente ter uma dieta adequada para a hipertrofia muscular, para não prejudicar a sinalização máxima da hipertrofia. E tem alguns casos também que, apesar de não precisar de proteína em todas as refeições, pode ser inteligente você colocar um pouquinho de proteína em cada refeição do dia, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é a recomendação de ingestão proteica diária, tá? Esse aqui é o primeiro ponto, a gente tem que começar por isso, né? Então, primeira coisa que a gente tem que se atentar é o total de proteínas do dia, que precisa ser isso aqui, ó. 1,6 a 2,2 grama quilo de proteína por dia, tá? Então precisa estar entre isso aqui, que é a recomendação da ingestão proteica para um indivíduo que faz musculação, que busca hipertrofia. É o que os estudos mostram, beleza? Além disso, além de ter essa ingestão total de proteínas do dia adequada, a gente precisa se atentar com outro ponto que é muito importante também, que é o fracionamento, tá? Então, se você consome muita proteína de uma vez só, você basicamente vai oxidar os aminoácidos dessas proteínas e vai utilizar eles para produzir energia, para produzir ATP, né? E não para síntese proteica muscular, que é o que a gente quer para otimizar a hipertrofia, tá? Então, a recomendação é que você fracione o seu total de proteínas do dia em pelo menos 4 refeições, basicamente, tá? É uma média aí, se você for pensar, coloca aí mais ou menos 2 gramas quilo de proteína por dia. Se você coloca 4 refeições, vai dar mais ou menos 0,5 grama quilo de proteína por refeição, que é mais ou menos o máximo que o corpo consegue utilizar para a síntese proteica por refeição. Que na verdade gira em torno disso aqui, ó. 0,3 a 0,4 grama quilo de proteína por refeição, tá? Isso aqui é o máximo que o corpo consegue aproveitar para a síntese proteica. Com isso aqui, você estimula a síntese proteica máxima naquele momento. Ingerir mais proteína que isso aqui de uma vez só aumentaria a oxidação desses aminoácidos, não ajudaria mais na síntese proteica muscular. Então não faz sentido você ficar oxidando aminoácidos, utilizando eles como fonte de energia, tá? Por isso que é importantíssimo o fracionamento. Se o indivíduo ele pega em 1, 2 refeições e joga o total de proteínas do dia nessas refeições, de fato, ele vai ter um prejuízo na síntese proteica muscular, na hipertrofia. Ele não vai ter a síntese proteica muscular tão otimizada quanto ele poderia ter se ele fizesse o devido fracionamento dessas refeições. Isso realmente é muito importante, tá? Então, a gente já começa a ver aqui que essa questão do fracionamento já impede que você faça menos que 4 refeições com proteína. Isso aqui é o mínimo, né? O mínimo que você tem que fazer de refeições com proteína no dia é 4, tá? De 4 a 6, mais ou menos, né? Tipo, se passar muito de 6 também, acaba não tendo muita vantagem. Por quê? A gente precisa respeitar também o intervalo entre as refeições, tá? Mais ou menos aí, os estudos mostram 2 horas e meia a 3 horas, tá? De intervalo entre essas refeições, para que você volte a estimular a síntese proteica muscular. Então, olha só, se você dá proteína num momento, você tem que esperar mais 2 horas e meia, 3 horas, mais ou menos, é o que os estudos mostram, para estimular de novo a síntese proteica muscular, tá? Para ter de novo um estímulo. Se você dá proteína de novo antes desse tempo, você acaba não tendo o estímulo adequado da síntese proteica muscular, tá? Então,
fazer mais que 6 refeições no dia, talvez ficaria um pouco inconveniente, né? O indivíduo teria que comer exatamente no horário. Se ele falhasse um pouquinho no horário ali, já ia prejudicar a questão da síntese proteica muscular. Por isso que a gente fala que, para hipertrofia, refeições com proteína, mais ou menos aí de 4 a 6, tá? Mais que 6 já ficaria complicado também. Então, se você, por exemplo, coloca 4 refeições com proteína e 2 sem proteína, ou 3 sem proteína, quiser fazer 7 refeições, né? Aí entre o intervalo de cada uma dessas 4 refeições, você coloca uma fruta, por exemplo, né? Carboidrato sem praticamente nada ali de proteína. Isso pode ser válido, não é algo realmente ali contraindicado, mas a gente vai ver mais pra frente aqui no decorrer do vídeo que talvez pode ser inteligente realmente jogar em todas as refeições um pouquinho de proteína, tá? Então, considerando tudo isso aqui, que a gente tem que ter o total de ingestão proteica do dia adequado, que a gente tem que ter o fracionamento dessa ingestão proteica em pelo menos 4 a 6 refeições, tá? Tem que respeitar o intervalo entre essas refeições de pelo menos 2 horas e meia, 3 horas, tá? Tem que ter aí 0,3 a 0,4 grama quilo de proteína por refeição no mínimo, né, no máximo, na verdade, para estimular a síntese proteica máxima, tá? Então, toda refeição você tem que jogar pelo menos aí 0,3 grama de proteína por quilo. Então, se a gente pegar um indivíduo ali de 70 quilos, né, o indivíduo pesa 70 quilos. Por refeição, você teria que jogar o quê? 70 vezes 0,3, que vai dar 21 gramas, tá? Então, o indivíduo ele vai ter que comer 21 gramas, pelo menos, de proteína por refeição, tá? E aí, tem algumas situações especiais, que é o seguinte: pós-treino e antes do sono, tá? Então, no pós-treino, a gente tem um certo aumento ali da síntese proteica muscular. Então, pode ser interessante, nesse período ali, na refeição depois do treino, nas horas seguintes ao treino, você jogar um pouquinho mais de proteína, tá? Por exemplo, 0,5 grama quilo, mas não passando muito disso também, porque senão você vai acabar oxidando os aminoácidos, né? A síntese proteica máxima por refeição vai sempre girar em torno disso. Mas no pós-treino, talvez, se você jogar ali 0,5 grama quilo de proteína, pode ter um efeitozinho benéfico, apesar de também não ser obrigatório, né? Se você seguir isso aqui, toda refeição já está excelente, tá? Você já vai ter um estímulo bem adequado da síntese proteica muscular. E antes de dormir também, né? Antes de dormir, você tem que pensar o seguinte: você vai ficar um longo período sem ingerir proteínas, ou seja, você vai ficar um longo período sem estimular a síntese proteica muscular. Então, é recomendado que pelo menos aí nas 3 horas que antecedem o sono, você ingira proteínas, tá? De preferência, proteínas de lenta absorção, né? Como, por exemplo, uma proteína da carne, né? Que vai ter gordura junto, vai fazer com que a absorção seja mais lenta. Por exemplo, a albumina, né? Que também é uma proteína de lenta absorção. Um whey protein nesse período aqui, na última refeição antes de dormir, talvez não seja a melhor opção, porque é uma proteína de rápida absorção. Então vai ter um pico ali na síntese proteica muscular e depois vai abaixar, tá? Agora, diferente de uma albumina, por exemplo, que ela tem a absorção mais lenta, né? Então, se a gente pega ali um gráfico da síntese proteica muscular, né, ao longo do tempo, a gente vai ver que o whey protein, fazer o whey de verde aqui, ó, ele vai dar um pico e vai baixar. Se a gente pega uma proteína de mais lenta absorção, como a albumina, ela não vai dar um pico tão grande, mas ela vai se sustentar por mais tempo, tá? Então é isso que a gente quer, porque olha só, você vai ficar todo esse período aqui sem comer nada de proteína, você vai estar dormindo. Então, você consumir uma proteína de rápida absorção e dar um pico na síntese proteica e já baixar ela, talvez pode não ser a melhor opção. Talvez seja mais interessante você jogar ali uma proteína de absorção lenta para você manter uma concentração de aminoácidos no sangue estável, né, por um período mais prolongado, manter uma aminoacidemia, que a gente chama, tá, que é a presença de aminoácidos no sangue, por mais tempo, mantendo o estímulo da síntese proteica muscular
por um período maior, tá? Então são dois momentos aí, antes do sono também, talvez, pode ser válido você jogar um pouquinho mais, mas a recomendação é no mínimo 0,4 grama quilo, tá? Antes do sono. Então esse é o mínimo, jogar pelo menos aí 0,4 antes do sono, tá? Se for falar assim, eu falei 0,5 no pós-treino, porque o pós-treino é o momento do dia em que a gente tem o maior estímulo da síntese proteica muscular, né? Mas se você joga aí 0,4 no pós-treino e antes do sono e 0,3 grama quilo nas outras refeições do dia, acabou, né? Você já vai ter um estímulo bem adequado da síntese proteica muscular. Mas também é preciso considerar o total de refeições, né? Você precisa ver se está batendo a quantidade ali recomendada de proteínas do dia, beleza? Por exemplo, se o indivíduo faz menos refeições, você pode jogar 0,5 grama quilo de proteína por refeição, né? Que vai dar 2 grama quilo, vai estar tranquilo ainda, beleza? E agora 2 pontos que talvez pode ser um pouco interessante você colocar mais proteínas ali, mais refeições com proteínas, tá? Que é durante um processo de emagrecimento, tá? Então, o indivíduo ele está em déficit calórico, ele está consumindo menos calorias do que ele gasta. Então, ele vai estar com a fome mais aumentada, tá? Conforme ele vai perdendo gordura, ele vai diminuindo o tamanho da célula de gordura, ela produz menos leptina. Leptina é um hormônio que dá saciedade. Você vai baixando a insulina também desse indivíduo ao longo do tempo e ele vai tendo mais fome. Então é interessante você utilizar estratégias que aumentem a saciedade desse indivíduo, que está no processo de emagrecimento. E a proteína tem uma ação muito interessante na saciedade, porque ela estimula a produção de TSH, tá? Que é um hormônio que age lá no hipotálamo e vai aumentar a saciedade, vai diminuir a fome, tá? Então a proteína ela tem esse efeito sacietogênico bem interessante. Também ela lentifica o processo digestivo, né? Ela diminui o tempo de esvaziamento gástrico, ela é o macronutriente que praticamente mais estimula aí hormônios como GLP-1, tá? Que também vai aumentar a saciedade, CCK, né? Colecistocinina. Então esses hormônios eles são bem estimulados pela proteína. Então a proteína ela tem um efeito na saciedade muito interessante. Então, para o indivíduo que está em processo de emagrecimento, pode ser interessante você colocar a proteína um pouquinho mais alta, tá? Visando saciedade e visando também diminuir a questão da degradação proteica muscular, tá? Porque justamente quando você está em déficit calórico, num processo de emagrecimento, você tende a aumentar essa degradação proteica muscular, o que pode, por exemplo, gerar um catabolismo, né? Apesar de ser difícil, com um treino realmente adequado, tá? Mas pode ser interessante sim usar a proteína um pouquinho mais alta nesse caso e colocar proteína na maioria das refeições pelo menos, tá? Por exemplo, na minha visão não é muito interessante você pegar e colocar lá 6 refeições para o indivíduo e colocar proteína só em 4. Em 2 você não colocar nada de proteína, porque nessas 2 ele vai ter menos saciedade, tá? Então visando saciedade é interessante você colocar pelo menos um pouquinho de proteína em cada uma delas, né? E daí ele vai se manter saciado por mais tempo. E também, visando esse efeito da proteína de diminuir o tempo de esvaziamento gástrico, né? Fazer com que o processo digestivo fique mais lento, pode ser interessante você colocar proteína em todas as refeições durante um processo de ganho de massa muscular, em que o indivíduo está em superávit calórico, tá? Então a gente sabe que quando o indivíduo está ingerindo mais calorias do que ele gasta, ele está em superávit calórico, ele tende a ter uma piora de parâmetros metabólicos inevitavelmente ao longo do tempo. Ele tende a ir ganhando um pouquinho de gordura, inevitavelmente vai ganhar pelo menos um pouquinho, tem como minimizar pra caramba, mas inevitavelmente ele vai acabar ganhando um pouquinho, né? E quando ele ganha gordura, ele começa a piorar parâmetros metabólicos, diminuir sensibilidade à insulina, tá? Aumentar inflamação, tá? Então, quando esse indivíduo piora esses parâmetros metabólicos, diminui sensibilidade à insulina, aumenta a inflamação, para você minimizar isso, uma das estratégias é você
prestar atenção no índice glicêmico da refeição, ou seja, o quanto essa refeição é capaz de aumentar a glicemia. Porque a gente sabe que quando há um aumento abrupto aí da glicemia, quando ela aumenta rápido, a gente libera muita insulina também. Isso pode prejudicar a longo prazo a sensibilidade à insulina, tá? O que vai gerar cada vez mais ganho de gordura, por exemplo, e vai dificultar cada vez mais o ganho de massa muscular por conta do que eu já expliquei em outros vídeos, beleza? Então, eu explico certinho isso aqui, se eu não me engano, num vídeo que se chama Bulking ou Cutting, qual devo fazer primeiro? Tá aí no meu canal, tá? Só procurar. Eu explico bem a fundo toda essa questão, né? Do porquê, quando você prejudica esses parâmetros metabólicos, você começa a tender a ganhar cada vez mais gordura e a dificultar cada vez mais o ganho de massa muscular. Mas enfim, resumindo aqui, basicamente quando você está num processo de ganho de massa muscular, é interessante que todas as suas refeições tenham o índice glicêmico mais baixo, ou seja, que elas sejam liberadas mais lentamente na sua corrente sanguínea. E uma das formas de fazer isso é justamente colocando proteína em todas elas, tá? Se você não coloca proteína numa refeição, você tende a aumentar um pouco mais o índice glicêmico dela. Aí você fala assim, mas a refeição já tem índice glicêmico baixo, né? É um carboidrato de baixo índice glicêmico já. Por exemplo, uma fruta ali, né? Frutas de baixo índice glicêmico. Mas enfim, se você coloca uma proteína ainda nessa refeição, você tende a baixar ainda mais, tá? Enfim, é interessante nesses dois casos você ter proteína em todas as refeições ali, apesar de que também realmente não é tão problemático você ter uma refeição ou outra sem proteína, né? Por exemplo, se o indivíduo ele não quiser comprar um whey protein para colocar junto ali com uma fruta numa refeição, e aí ficaria meio complicado para ele comer uma proteína ali, por exemplo, um frango, um ovo ali, levar para algum lugar, e ele quer comer só uma fruta naquele momento, beleza, não vai ter grandes problemas fazer isso. Mas assim, via de regra, né, se a pessoa não tem nenhuma limitação nesse sentido, é interessante colocar pelo menos um pouquinho de proteína em todas as refeições. E o mais importante de tudo é respeitar tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo, para que você tenha o aproveitamento máximo da síntese proteica muscular. Apesar de não ser necessário, né, colocar proteína em todas as refeições, por conta de todos esses pontos que eu expliquei, talvez isso possa ser interessante para a grande maioria das pessoas, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí também no comentário. Eu sempre tento responder todas, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.